Senhor, igreja, vamos colocar de pé para adorar a Jesus. Nós estamos no melhor lugar, que é na casa do Pai. Estamos reunidos na casa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A Ele seja dado a honra, a Ele seja dado o louvor, a Ele seja dada a adoração. Que flua do nosso coração a adoração a Ele. Que flua como aroma agradável à narina dEle. Que você nessa noite junto conosco possa adorar ao Senhor, possa exaltar a Ele. Ele merece essa adoração, Ele merece esse louvor, Ele merece essa glória. Vamos buscar a presença dEle. Curva sua cabeça, ligue o seu pensamento nos céus. Ligue o seu pensamento no Senhor. Desligue de tudo que te aflige, de tudo que está lá fora. Entrega tudo na mão de Deus. Agora somente converse com Ele. Somente chame a presença dEle aqui para a tua vida. Oh Deus, vem Espírito Santo de Deus. Vem com a tua presença e transforma-nos, Deus. Derrama, Senhor, sobre nós, Pai, a tua glória. Derrama, Senhor, sobre nós a tua unção, ó Deus. Nós queremos, Pai querido, abrir os nossos corações. Nós queremos, Senhor, dar a nossa adoração a Ti, Senhor. Que nós possamos fechar os nossos ouvidos para as coisas que não vêm de Ti. E colocar, Senhor, só os nossos ouvidos nas coisas que vêm de Ti, Senhor. Que nós possamos colocar o nosso coração em Ti. Que nós possamos colocar a nossa mente em Ti, ó Deus. Que a nossa vida esteja em Ti, ligada nas Tuas mãos, Deus. Vem Espírito Santo de Deus. A Ti a honra e a glória, ó Pai. Glórias a Ti, Senhor. Coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai as muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho. Verdadeiramente guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E
Tu és santo, Senhor. Quero te amar, Jesus. Quero te amar, meu Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Declare, quero te amar mais, Senhor. 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 Tu és louvado, Jesus. És santo, Jesus. Receba, Senhor, a adoração. Aleluia. Amar ao Senhor é uma questão de mandamento, não é uma opção. E por isso, Senhor, nós queremos derramar nosso coração diante de Ti. Amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o entendimento. Senhor, que este amor venha fluir em nosso coração como igreja, que venha transbordar para com o próximo, Senhor, porque este é o segundo mandamento. Nós te pedimos que este amor, Pai, venha mover nossos corações, no nome de Jesus. Amém, amém. A graça e a paz de Jesus, irmãos. Amém. Declare a paz de Jesus para o irmão ou irmã que está ao seu lado. Declare que o amor de Jesus esteja sobre ti. Que bom que você está aqui. Expressa sua alegria por ele, por elas estarem aqui. Bom, queridos. Que Deus abençoe, que alegria. Pode tomar seu assento após você cumprimentar pelo menos 15 pessoas. Que alegria, meus preciosos. Você que está conosco, é nosso convidado. Que alegria tê-los aqui. Seja muito bem-vindo. Queremos pedir para você que no final dessa celebração, você se dirija lá no balcão de informação, lá no fundo ali. Você vai ver aqueles preciosos irmãos de jaleco azul e você vai retirar lá um presente que queremos dar a você, tá bom? Nós estamos aí com uma semana cheia de expectativas. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, amém, irmãos? Mas se Deus quiser e cremos que a vontade do Senhor se cumprirá, quarta-feira, adolescentes, é a Rede Teens, e estará com um tema muito interessante, origens, às 20 horas, portanto, adolescentes, não fiquem de fora. Pais, encorajem seus filhos, sobrinhos, para estarem aqui. Será um tempo muito abençoador, como tem sido. Na quinta-feira, homens de Deus, é com você este convite. E por favor, não chegue aqui sozinho, viu, precioso? Traga mais um, traga mais alguém com você. Caso você não consiga de fato trazer alguém, venha você também, tá, precioso? Ah, não consegui ninguém, então não posso ir, pastor. Claro que pode vir, precioso, mas traga mais alguém. Se é bom, por que não convidar mais um, não é verdade? E vai ser um tempo muito abençoador para nós homens, um tempo muito precioso. Na sexta-feira, a vigília estará sendo organizada por conta da rede da mulher, né? As irmãs estarão conduzindo, estará um tempo muito abençoador. Então, mulheres, irmãs preciosas, sexta-feira uma vigília para as mulheres, será organizada aí por conta das nossas preciosas irmãs. Sábado, atenção, nós teremos um encontro maravilhoso aqui do nosso presbitério, do norte do Paraná. Talvez você nunca participou deste culto, é uma grande oportunidade. Estaremos celebrando 120 anos da nossa amada igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, Independente do Brasil, e queremos convidar vocês para estarem aqui, queridos. Estaremos recebendo aqui caravanas, seremos anfitriões, e queremos assim estar servindo nossos irmãos. Nós vamos ter um momento aqui, nós vamos apresentar as igrejas, e neste momento, quando falar IPI Sertanópolis, eu não quero que apenas uns 15 levante as mãos. Misericórdia, irmãos. Amém? Quero ver você aqui, tá bom? Juntos, para a gente acolher. Ah, pastor, mas se vir muita gente, como os generosos que somos, nós iremos ceder o nosso lugar para essas pessoas, para servir os nossos irmãos, e vamos ficar nas laterais ali, orando, adorando, intercedendo ao Senhor. Amém, queridos? Aí, gente preciosa, é isso mesmo, irmãos. Vai ser um tempo muito especial. Após teremos cantina, vai ser um tempo muito precioso de comunhão, tá bom? Agora, paz, este recado é para você. Nosso coração se inclinou a essa verdade que
que nesses dias o Senhor ministrou no nosso coração, tivemos um tempo de família, de descanso, foi maravilhoso. Mas nada tanto ministrou meu coração uma coisa: meus filhos estão crescendo, os seus também estão crescendo. E o tempo está passando. E eu pergunto, como nós temos influenciado nossos filhos? A maioria dos pais não conseguem ficar 25 minutos com os filhos no dia. Não passam mais de 25 minutos. Não é ficar o dia inteiro na casa. Estou em casa, estou com a minha família. Às vezes está em casa, mas está distante, está fazendo outras coisas, não está junto. Eu falo junto, eu falo estar em contato, falo brincar, estou me referindo em dialogar, fazer coisas junto. Este junto, muitos pais não conseguem reservar 25 minutos por dia com os filhos. Será que nós não precisamos melhorar como pais? Eu preciso, e preciso aprender com vocês também. Por isso que nós iremos reservar as segundas-feiras do mês de agosto, Escola de Pais, às 19h30, faça sua inscrição. Serão dias em que nós seremos ministrados, curados. Eu tenho certeza que será uma bênção para nós pais, porque pais melhores, família melhor e assim mundo melhor. Amém, meus irmãos? Quero encorajá-los para que estejamos de coração neste propósito. Não sou membro, pastor da igreja, posso participar? Claro que sim, todos precisamos. Quero chamar você neste momento, ficar de pé, por favor, irmãos meus. Nós iremos neste momento adorar nosso Senhor com nosso louvor financeiro. Você que veio preparado, deseja nessa noite trazer sua contribuição, sua oferta de uma forma de generosidade. Faça isso sempre com uma alegria. Você pode procurar outros meios lá no fundo, lá tem o Pix, a maquininha de cartão, ou durante aqui a celebração, vir aqui à frente, entregar a sua oferta, ou aquilo que você sentiu no seu coração aqui na urna, e faça isso sempre com gratidão ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos continuar louvando ao Senhor. De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, para toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, para toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Senhor, tu és exaltado, Jesus. Tu és glorificado, Deus. Nós te exaltamos, Jesus. Vem com teu fogo, vem com a tua glória aqui neste lugar, Senhor. Enche, Senhor, as nossas vidas, Pai. Enche, Espírito Santo de Deus. Tu és adorado aqui neste lugar, Senhor. Vem com teu fogo, vem com a tua glória, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Peço para que o Espírito Santo encha a sua vida. Seja pleno no Espírito. Toda tristeza, todo desânimo, seja removido agora pelo poder do nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha transbordar sobre a tua vida. Seja cheio do amor de Deus para amar. Seja cheio da graça do Senhor para transbordar a graça de Cristo. Que o Espírito Santo se apodere de ti, do teu coração, da tua família, dos teus filhos. Que o Espírito Santo de Deus venha transbordar no seu casamento. Sim, Senhor, por uma igreja cheia do Espírito Santo. Por uma igreja cheia do Espírito Santo, nós clamamos a Ti. Incendeia as nossas vidas, Senhor. Manifesta a Tua glória sobre essa cidade, onde a Tua glória ainda não chegou nessa cidade, nessa nação. Nós clamamos a Ti, Senhor. Levante um povo cheio do Espírito Santo, submisso à liderança do Senhor. No nome de Jesus, Pai, clamamos a Ti, como foi em Pentecostes. O Senhor é o mesmo Deus. A Sua promessa é para hoje. A tua promessa, ela não cessou. Ela continua sendo derramada sobre toda a carne. O derramamento do Espírito Santo. Clamamos a Ti, Senhor. Continue fluindo, manifestando, operando neste lugar, para que haja a manifestação da Tua glória, a manifestação, Senhor, da Tua presença. No nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez: Espírito, enche a minha vida. Oh, Senhor. Aleluia, louve ao Senhor com as tuas palmas, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Seja adorado, Senhor, teu nome para todos sempre. Aleluia. Pode tomar seu assento, irmãos preciosos. Obrigado, irmãos meus, ministério de louvor, pela cooperação, ao Espírito Santo que preparou este ambiente para adorá-lo. Meus irmãos queridos, você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós iremos meditar nessa passagem bíblica e chamo você para abrir seu coração. Nós estamos caminhando nessa temática por título Arrependei-vos. Nós entendemos que é uma necessidade urgente pregar sobre arrependimento. Semana passada o pastor Valdemar falou sobre como sinais do reino, o arrependimento, que o verdadeiro ou genuíno arrependimento, ele gera frutos, ele gera sinais. Não basta chorar e dizer estou arrependido porque olha as minhas lágrimas. Não, arrependimento não é choro, arrependimento é mudança. Amém, irmãos? Não basta apenas chorar e dizer estou arrependido. Arrependimento é mudança, irmãos. É aquilo que nós rompemos com tais práticas quais compreendemos que desagrada o coração do Pai, que desagrada o coração da nossa família. E quando há um sincero, uma tristeza, uma convicção deste erro, logo nós nos arrependemos. Sim, pode ser com lágrimas, mas principalmente com muito mais uma contrição no coração. E essa palavra muito ministrou a minha vida, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. No capítulo 1, nós iremos meditar do verso 18 ao versículo 20. Se você quiser acompanhar pelo telão, fique à vontade, eu vou ler na revista atualizada. Mas se você puder tomar nota daquilo que for específico para o seu coração, faça isso. Se você for possível, você pegar as referências, notar, que nós iremos aqui citar, aquilo que ministrar teu coração, faça isso.
tenho certeza que continuará sendo edificante na sua vida. Leamos, irmãos meus, verso 18 ao verso 20. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Por um momento, feche os olhos, irmãos meus. Espírito Santo, ministra nosso coração, Senhor, abra nosso entendimento, remova agora toda distração, Senhor. Nós oramos a Ti, que toma a nossa mente cativa, e que a nossa mente, Senhor, seja submissa ao Teu comando. Pedimos, Espírito Santo, ministra as nossas vidas, alimente o Teu corpo, Senhor, a Tua igreja, alimente, Senhor, o Teu rebanho, que necessitam do alimento dos céus. Apesar de mim, Pai, eu clamo que o Senhor venha edificar, fortalecer a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, queridos, apóstolo Paulo está exortando seu filho na fé, Timóteo. Ele está deparando com grandes desafios, não só porque ele era um jovem pastor, o líder, talvez para os olhos de muitos, inexperiente, imaturo, porém ele tinha a confiança de Timóteo, aliás, a confiança do apóstolo Paulo, que o instruiu, que o serviu como mentor, como um pai espiritual, o discipulou, e ele está pastoreando, lidando com vários desafios, e ele está sendo agora encorajado com essas palavras, a princípio, dizendo, olha, você precisa ser lembrado, quem o chamou, e o que foi liberado sobre a tua vida para responder esse chamado. Você precisa lembrar que essa profecia, o seu ministério é fruto de uma profecia que você recebeu, que foi liberado pela imposição das mãos dos presbíteros, das autoridades legais constituídas pelo Senhor, que foi testificado, não há dúvida disso. Você precisa se posicionar, se encorajar, para que você continue sendo fiel a este chamado, essa confiança que o Senhor trouxe a você. No entanto, ele traz aqui um alerta, irmãos meus, que eu acredito que nós devemos também considerar duas coisas, que sem as quais nós não podemos caminhar bem na nossa vida cristã. Duas coisas caminham juntas e sem a qual nós iremos experimentar uma tristeza muito grande ao terminar mal a nossa trajetória na fé. De começar e ficar pelo caminho, de não ir longe. Eu creio que todos nós estamos aqui para cumprir fielmente o propósito do Senhor em nossas vidas até o dia que Ele nos chamar. Amém, meus irmãos? Ninguém aqui quer ficar pelo meio do caminho. Não, nós queremos ir até o alvo que é Cristo. No entanto, nos chama bastante atenção essas palavras que o apóstolo Paulo está advertindo Timóteo, dizendo para ele assim, olha Timóteo, duas coisas, filho, você precisa manter na sua vida, para que você seja bem-aventurado, para que você desfrute de uma vida honrada, que você cumpra o seu propósito que Deus confiou a você. Duas coisas você não pode abrir mão, você tem que perseverar nisso, tem que vigiar nisso, que é exatamente a fé e uma boa consciência. Mantendo a fé e a boa consciência. A importância, irmãos meus, de entendermos essa mensagem nessa noite é de suma importância para a nossa caminhada na fé. Seja você que está iniciando sua caminhada, ou você que já está há tantos anos servindo ao Senhor,
essa mensagem é para todos nós. Essa ministração é para mim, é para você, mantendo a fé e a boa consciência. A fé é uma convicção de fatos que não se veem. A fé é algo que o Senhor nos gerou em nós para crer que Ele é real, mesmo não vendo. A fé nos leva a obedecer a Deus e a sua palavra. Pela fé, nós cremos que tudo que a palavra declara, ela é verdadeira. Pela fé, nós nos relacionamos com Deus, oramos ao Senhor. Pela fé interagimos, pela fé ouvimos ao Senhor, pela fé. É pela fé que nós cremos que somos justificados. É pela fé que nós cremos que somos salvos. Pela fé cremos que somos aceitos. Tudo é pela fé. Pela fé tomamos ou deveríamos tomar atitudes pensando em Deus, pensando nossa vida com Ele. Mas a importância de avaliar melhor a nossa fé, irmãos meus, é também examinar nossa consciência. Porque há algo que deixa uma certa incoerência ou uma desconexão quando alguém afirma, eu tenho fé, porém, suas atitudes, o seu andar, que revelam princípios rompidos com a palavra de Deus, ela mesma assim diz, eu sou uma pessoa de fé, és uma mulher de fé, um homem de fé. No entanto, as suas atitudes, que entendemos pela palavra que não condiz o que declara, perguntamos, como está a sua consciência? Como pode ter um relacionamento genuíno com Deus, se não prezar por uma boa consciência? Apóstolo Paulo muito falou sobre isso, irmãos meus, pelo menos 18 referências, falando da importância de nós cuidarmos da boa consciência, de termos uma consciência limpa, uma consciência boa. Não foi poucas vezes em que ele registrou em suas cartas o seguinte: me esforço para manter boa consciência para com Deus e diante dos homens. Me esforço para isso. E nisso, o Espírito Santo é minha testemunha. Ainda que algumas pessoas tinham alguma objeção, alguma insegurança, desconfiança dele, todavia, nada disso o afetou, porque a sua consciência estava em paz com Deus. Melhor coisa é alguém que está em paz com o Senhor. Essa não precisa se defender de qualquer acusação, de blasfêmias, maus testemunhos, de mentiras que sejam. Quem tem paz com Deus, através de sua consciência com o Senhor, não permitirá que nenhuma palavra de calúnia, de mentira, quer que seja, o atinja, ainda que seja ruim. Mas a questão é, está em paz com Deus? É assim que muitas vezes deparamos com conflitos, e muitas vezes nós queremos logo trazer a nossa versão para nos defender. Mas ainda que venhamos convencer pessoas pela nossa conversão, mesmo não contando a verdade, e elas acreditando em nossa versão, pergunto, como você consegue conviver com essa consciência, sendo que, no fundo, você sabe qual é a verdade? Como você consegue se conviver com isso? Ainda que convencendo as pessoas a acreditar, irmãos, é insuportável. Quem tem o Espírito Santo não consegue esconder algo, ficar escondido e deixar acreditar que o tempo vai resolver. Não consegue. Não tem como manter uma boa consciência com Deus pelo fato de estarmos rompendo um princípio da palavra do Senhor. E olha aqui o alerta, meus irmãos. Se está o apóstolo Paulo dizendo, olha, tem uma coisa, Timóteo, que a igreja precisa entender, e que você vai ser uma referência, um exemplo para você ouvir essa palavra. Você tem que manter a sua fé e uma boa consciência. Por quê? Porque alguns
tendo rejeitado a consciência, vieram o quê? A naufragar na fé, desfaleceram na fé. Houve uma tristeza tão grande naqueles que negligenciaram a sua consciência com Deus, daqueles que não foram honestos consigo mesmo, que não levou Deus a sério, que pecou contra o conhecimento. A consciência é isso, irmãos meus. A verdade é que, guarde isso, Deus coloca em nós o conhecimento para que o conheçamos. Deus coloca em nós o conhecimento para que eu mesmo me conheça. Como saber se é pecado se não tiver o conhecimento? Como saber se eu estou desagradando o coração de Deus se não for por meio de um conhecimento? E este conhecimento é uma voz interior que está me movendo, que está me trazendo a memória, trazendo a lembrança, trazendo a consciência. Muitas pessoas, irmãos, deparam com crise na fé. Ore por mim, pastor, misericórdia. Minha fé está fraca. Minha fé. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Fui para a vigília. Faça isso, já fiz. Está orando, estou orando. Estou buscando ao Senhor, mas a minha fé está cambaleando. A questão é, como está a sua consciência? A sua consciência, quando o Espírito Santo fala, ainda te toca. Quando a palavra vem, ainda te toca. Ainda ministra teu coração. A sua consciência, ela ainda é sensível para ouvir a voz do Senhor? Ou está cauterizando a sua consciência? Você vai ver o apóstolo Paulo falando isso no capítulo 4 para Timóteo, que nos últimos dias muitos terão a mente cauterizada. O que é ter a mente cauterizada? É que nada sequer atinge, nada mais incomoda. É pecar contra o conhecimento e achar que está tudo bem. E estes que negaram ou negligenciaram uma boa consciência, a fé não se sustenta. Não sustenta, irmãos, a nossa fé. A nossa comunhão com o Senhor não se sustenta se nós não formos sensíveis à nossa consciência, não for sinceros, não for honesto com o Senhor. Me faz lembrar, irmãos, como que Deus, Ele ministra a nossa consciência. Me faz lembrar, como citamos dias atrás, as palavras de John Piper, um escritor, que eu indico o livro dele para você. Mas interessante quando ele disse que Deus, Ele ofende a mente para atingir o coração. Deus, Ele atinge a nossa mente, ou seja, Ele fala a consciência para atingir o coração. Porque se nós ficarmos resistentes aqui, como iremos ser tocados em nosso coração? Se ficarmos dispersos, ou se ficarmos na defensiva, ficarmos resistentes, como iremos ser tocados no nosso coração? Como que a palavra de Deus vai se estabelecer em nós? Como se a palavra vai fluir como um rio dentro de nós, irmãos? E se a palavra do Senhor não se estabelecer, não interiorizar aqui, como seremos transformados? Como iremos externar o que está sendo gerado aqui, sendo que nós estamos protegendo, justificando, através desse canal aqui, a consciência. Deus, Ele ofende, tanto é que a pregação da palavra, irmãos, a pregação é uma consciência falando a outra consciência. A palavra do Senhor ministrou tanto a minha consciência que eu estou agora compartilhando com a sua consciência. A arte da pregação é isso. É a consciência pregando a outra consciência. Sabe quando a palavra assim te toca? Eu estou me referindo que esse tocar do Senhor, quando nos ministra, quando nos encontra, quando nos revela, irmãos, isso é mais importante do que qualquer sensação. Arrepio quer que seja. Quando você assim, meu Deus, eu me encontrei, eu me percebi. Como o Senhor deseja, irmãos, que a palavra dEle venha falar, ministrar a nossa consciência, para que assim venha transformar nosso coração. Sabe onde isso nós podemos perceber claramente? Você conhece a passagem de João capítulo 8, quando fala
de uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério? Pois é, Jesus estava ensinando no templo e de repente foi surpreendido com alguns fariseus que trouxeram em público uma mulher que foi apanhada em adultério. E o interrogaram: mestre, conforme a lei de Moisés diz, quem cometer tal ato que seja apedrejado, tu o que dizes? Na realidade, o que eles queriam fazer era colocar Jesus contra Moisés e colocar Jesus contra os seus amigos, que eram publicanos e pecadores, porque Jesus estava no templo ensinando estes pequeninos, ensinando estes que receberam o evangelho. No entanto, se Jesus falasse, tal pessoa tem que ser morta, sim, ele perderia sua reputação e perderia os seus amigos, os pecadores, porque eles estavam crendo que ele era diferente dos religiosos, que ele falava com autoridade, que a pregação de Jesus o atraía, despertava, eles eram amados pelas palavras de Jesus. Então, se Jesus, naquele momento, fosse ao lado dos fariseus, dizendo: olha, tal seja morta, é isso mesmo, eles assim: mas quem é este que nós estamos confiando? Por outro lado, se Jesus apontasse, dizendo: não, mas não foi isso que Moisés disse, Jesus logo seria julgado por blasfêmia, seria até preso por conta disso, como um rabino que estava ali ensinando. Como eles insistiam tanto na pergunta: e tu o que diz, mestre? Diz alguma coisa. Ele escrevia no chão, não sabemos o que, talvez os mandamentos. Ele escrevendo, ele disse somente uma palavra: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. Atire pedra, quem não tiver pecado. Diz a palavra, preste bastante atenção, irmãos meus, aqui está. Quando Jesus disse isso, aí diz: quando eles ouviram essa palavra, e sendo acusados pela consciência, jogaram as pedras, deixaram as pedras, e saindo o mais velho, ou seja, o mais experiente, o mais maduro, o mais religioso, o mais velho foi tocado, até o mais novo, deixaram as pedras. Preste bastante atenção, irmãos meus. Quando eles ouviram essa palavra que Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens, eles estavam de alguma forma todos assim armados para fazer justiça própria, armados para serem frios, não era um ato de misericórdia, eles estavam certos disso, justiça própria. E quando eles ouviram essa palavra do mestre, a consciência foi tocada, a consciência pela palavra do Senhor. E com isso eles o que? Se desarmaram e cada um jogou as pedras. Eu vejo, irmãos, nós muitas vezes falamos dessa mulher que foi maravilhosamente abençoada, da condenação para o perdão, que Jesus ainda, embora advertiu, vá em paz, mas não peques mais. Sempre enfatizamos mensagem relacionada a ela, e é verdade, mas poucas vezes paramos para perceber que estes homens estavam armados, apedrejar com pedras, eles também tiveram uma atitude de arrependimento. Qual foi a atitude de arrependimento? Ao deixar as pedras. Isso é reconhecimento. Se a palavra do Senhor Jesus tocou a consciência deles, eles logo deram uma resposta: eu não sou digno de fazer isso, eu não estou apto. Se essa é a condição, eu não posso fazer isso. Se essa é a condição de jogar pedra, de cumprir essa justiça, eu não estou apto. Foi uma sinceridade, irmãos, porque a palavra tocou na sua consciência. Não foi Jesus que acusou a consciência, foi a própria consciência, ao ser informada pela palavra que o Senhor liberou, eles foram tocados. E é isso que precisa acontecer conosco, meus irmãos, porque a nossa consciência, alguns definem que é como um espião de Deus, para nos sondar nosso interior. A consciência, ela pode ser um promotor que acusa, como também
um advogado de defesa. Acusa quando a palavra de Deus vem e revela, e logo assim, eu estou errado, eu estou pecando contra o Senhor, pode ser o primeiro passo para quebrantar nosso coração e se arrepender, meus irmãos. Quando o Senhor toca a nossa consciência, ministra as nossas vidas. Quando o Senhor fala aos nossos corações, traz clareza. E também, irmão, pode ser um advogado de defesa, nossa consciência. De que forma? Quando eu tenho certeza que Cristo me perdoou, certeza que em Cristo sou amado, certeza quem eu sou em Cristo, então essa minha consciência que é nutrida pela palavra de Deus, não deixa a dúvida entrar, não me deixa se levar pelas mentiras, pelas sujeiras, pelos enganos, não me deixa sequer sofisma do inimigo, sequer tocar a minha mente, porque a minha consciência, ela está movida por uma verdade espiritual, é uma defesa a minha consciência, para não atingir o meu interior. Apóstolo Paulo muito vai falar que muitos têm a consciência fraca, a consciência fraca, aquela pessoa que para ela tudo é pecado, ela não amadureceu ainda, não compreendeu ainda, precisa amadurecer na fé. Quando amadurecemos na fé, irmãos, nós temos uma consciência também muito mais espiritual, uma maturidade para distinguir as coisas. Quando a consciência é fraca, a pessoa fica o tempo todo refém de si mesma, pensando, será que isso agradou a Deus? Será que isso é errado? Será que isso agradou? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz uma coisa errada? O tempo todo ela está se punindo, o tempo todo ela está se martirizando por alguma coisa, o tempo todo. Isso é uma consciência fraca. Calma, isso não é pecado não, precioso. Tem coisas que não é pecado, mas a pessoa está se punindo, é uma questão de consciência. Consciência fraca, gente. É uma consciência que também vulnerável, que um diz, eu acredito em tudo. Há também consciência má, misericórdia. Consciência má é aquela que faz o que faz e sequer não sente mal. Não sente mal nenhum. Consciência má. Faz lembrar uma situação, faz um tempo isso. Crescemos juntos, um rapaz, amigo, colega, aliás. Mas lembro de um ato que ele foi muito infeliz, envolveu numa briga, e aquela madrugada, na praça, ele ceifou a vida de um jovem. Dias e dias depois eu o encontrei, fiz uma visita para ele, a fim de ministrar, orar por ele, para ver se houve arrependimento. Mas ele me contou uma coisa que aquilo, eu falei, como é possível? Eu disse a ele assim, como foi isso, querido? Está arrependido? Antes de dizer arrependimento, ele disse que havia brigado, tal coisa aconteceu, foi para casa, tomou um banho, dormiu e acordou com a polícia batendo na porta da casa dele. Eu fiquei pensando depois, meu querido, como você teve coragem, condições de dormir, depois de uma atitude como essa? Só consciência, é a questão da consciência, irmãos. Todo lugar tem pessoas, e todo lugar tem consciência. Consciência é a percepção do certo e errado. Por isso que muitos de nós, irmãos, não podemos amadurecer nossa fé, crescer espiritualmente. A palavra de arrependimento talvez não nos toca, por conta de nossa percepção de certo e errado. Existe uma coisa mais perigosa do que essa, do que dar a alguém poder de ela distinguir o que é certo e errado? Isso é uma coisa muito perigosa, e nós temos nossas mãos. Sabe qual é a coisa mais importante na sua mão? Você tem a escolha de fazer o que é certo e errado, você que define o que é certo e errado. Por isso que precisamos da palavra de Deus como uma referência, de entender, não, o certo não é segundo o meu entendimento, segundo o que eu acho, o que eu penso e a minha consciência diz, é o que a palavra do Senhor declara, ela precisa governar a minha consciência, ou ela precisa gerar isso em minha consciência, porque alguém que é movido por si mesmo, e tem pela sua própria percepção, é certo e errado, misericórdia, isso leva muitas pessoas a serem submissas com a palavra de Deus,
que vai pecar contra a palavra de Deus, nem sabe, porque ela se domina pelas suas próprias percepções do que é certo e do que é errado. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. A questão não é essa. A questão é o que rege, o que governa, o que move teu coração. Não o que é certo e errado, mas sim o que a palavra de Deus diz. E isso é uma questão de consciência. Andar com Deus, irmãos meus, é uma questão de consciência. Servir ao Senhor é uma questão claramente de consciência. Algo que Deus gerou em nós isso. E olha que alerta que a palavra de Deus está dizendo para nós. Porque alguns que tendo negado essa boa consciência, naufragaram na fé, não se sustentaram na fé, não foram longe, causaram problemas, causaram situações. E aqui, irmãos meus, tem uma aplicação para as nossas vidas. Eu creio que toda a consciência de um crente tem que ser cativa pelo Espírito Santo, tem que ser cativa pelo Senhor. É uma questão de consciência, meus irmãos. A questão é, você confia na sua consciência? Ela está sensível ao Espírito Santo? Até ontem estávamos reunidos na rede de homens, tem um ministério de futebol, estávamos conversando com os nossos queridos, dizendo, há uma regra aqui que eu faço questão, não tem juiz aqui. A questão que vai valer é bom senso, é questão de consciência. Cada um sabe quando é falta, se foi mão, se não foi, se foi fora, se não foi, se foi gol, se não foi. Questão de consciência, isso é o valor que nós queremos prezar. Este é o princípio para sermos homens de Deus. Ser honesto, ser consciente, ter a consciência. É uma questão de consciência. Neste mundo em que o melhor é ser oportunista, o melhor é a malandragem de ser oportunista, haja o que houver, custe o que custar, misericórdia, irmãos, eu pergunto, você faz parte disso? Este sistema mentiroso, diabólico, influencia a sua consciência? Move você também a isso? Eu pergunto, irmãos meus, como consegue orar depois de mentir? Como consegue dizer que tem comunhão com Deus, ao ter divergência com pessoas e mentir para um para outro? Como consegue ter comunhão com Deus? Você não percebeu que é impossível ter comunhão com Deus? Se antes não examinar sinceramente a nossa consciência, se tem algo que o Espírito de Deus está movendo a nossa consciência, se estamos pecando contra o conhecimento, irmãos meus, como consegue estar diante do altar do Senhor? Que falta de temor é esse? Que falta de temor, que falta de espiritualidade, que falta de sensibilidade é essa? Por isso, irmãos meus, temos pedido, Espírito Santo de Deus, examina a minha consciência, Senhor. Irmãos, esse é um princípio que eu tenho ensinado para os meus filhos. Das vezes em que nós vamos brincar, jogar futebol com os amigos dele, sempre falamos, filhos, a honestidade vale mais que gol. Você ser sincero. E várias vezes aconteceu lances nessa brincadeira que para mim já enxerguei o valor do que estamos pregando. Em momentos em que um lance, em que falaram, não, mas foi sim, tá certo, foi gol. Um dos meninos falando assim, não pai, não foi não. Saiu sim, que lance saiu, a bola saiu. Eu naquilo vibro dentro do meu coração, dizendo, olha é isso. A questão não é o futebol, não é bola, é nada disso. A questão é a sua consciência fiel com Deus. É ser sincero, é ter essa transparência, é ser verdadeiro. É isso. Isso vale mais do que gol, vale mais do que qualquer vitória. Vale mais do que qualquer outra coisa, quando você é sincero, quando você admite, porque você está preservando o quê? A boa consciência. A boa consciência. De nada adianta, irmãos, levar troféus, levar conquistas, mas e a consciência? Como você usou os meios para obter isso? Não importa? Importa. E a questão é questão de consciência. Por isso, irmãos meus, o apóstolo Paulo está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo para nós, guarde a sua consciência, porque a sua fé depende disso. A caminhar com o Senhor depende muito da sua consciência. Relacionar com a palavra de Deus é uma relação da palavra e a sua consciência. Aquilo que o seu homem interior está ministrando aqui,
é através de uma consciência sensível. E como ter uma consciência pura ou uma consciência boa? Primeiramente, irmãos, é só possível através do novo nascimento, sem o qual é impossível limpar a consciência. Eu sei que quando nós saímos da sujeira do pecado, há um peso, né, irmãos meus? Misericórdia, pastor, minha consciência está pesada, mas alguma coisa que você ainda hoje está praticando, não é lá atrás. Então, como purificar isso? O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, irmãos, redime a nossa consciência. Hoje você tem uma consciência fértil, uma consciência que você sabe que você é perdoado, você é perdoada, é isso que basta. Não negligencie a fé e a boa consciência, porque temos exemplos aqui, Emineu e Alexandre, quando diz estes que foram entregues a Satanás, não significa que o apóstolo Paulo mandou eles para o inferno. Não foi dizer assim, olha, eu estou por aqui com vocês, não aguento mais, vão para o inferno. Não foi isso, misericórdia. Na verdade eles rejeitaram o arrependimento diante do pastoreio, trouxeram para a igreja, negaram o arrependimento, a correção, ou seja, rejeitaram a disciplina, não aceitaram ser submissos, não aceitaram os meios que o Senhor estabeleceu para mover o arrependimento para aquele que está com seu coração endurecido, e, por último, foram expulsos da igreja, foram excluídos, e entregue a Satanás foi, vocês ficarão agora vulneráveis, por não estar em comunhão com a igreja do Senhor, vão ficar vulneráveis ao inimigo. Mas isso também não é uma punição, também é uma forma que a pessoa possa se perceber, possa se arrepender, é mais uma tentativa dela se arrepender do ato que fez, a qual nega se arrepender. Então, ao ser excluída da comunhão, é para ela perceber que de fato não tem como ter comunhão com Deus, se os seus princípios estão sendo violentados. Não tem como ter comunhão com Deus, se está ofendendo as pessoas. Não tem como estar em comunhão com o Senhor. Então, ao ser entregue pelas blasfêmias que eles cometeram, foi o propósito deles serem ainda trabalhados, tratados pelo Senhor, porque Ele ia tirar deles a cobertura da comunhão. Sabia que a comunhão, irmãos, é um lugar que nos protege, é um ambiente que nos guarda, a comunhão de estarmos uns com os outros, isso é abençoador, olha o princípio. Eu quero orar neste momento, irmãos meus, essa palavra poderíamos muito falar sobre isso, é muito profundo falar sobre, mas eu quero mais uma vez enfatizar, quando o Senhor falou para aqueles homens, atire a primeira pedra quem não tiver pecado, quando eles ouviram a palavra, foram acusados pela consciência, o que o Senhor está falando à sua consciência através da palavra? O que o Senhor está ministrando? O Senhor está ministrando no teu coração. Sabe o que é uma coisa perigosa? Eu e você ficarmos resistindo ao Espírito Santo, resistirmos à palavra, e isso, sutilmente, estamos silenciando a voz do Espírito Santo em nosso coração. Silenciando a voz do Espírito Santo, logo, não nos incomoda. Pequei hoje, ai, coisa terrível. Amanhã pequei de novo, não foi tão terrível assim. Semana que vem, continuo pecando. Eu disse que um dia foi terrível pecar? É assim, já se convenceu. A consciência já não mais é uma sensibilidade, não tem mais uma sensibilidade para perceber a palavra. É assim, irmãos. Isso quando alguém silencia a voz do Senhor. E eu pergunto, você tem permitido que a sua consciência silencie a voz do Senhor? Talvez por uma coisa tão simples, irmãos. Talvez por querer levar vantagem em alguma coisa. Talvez por não ter coragem de admitir o erro. Talvez por não ter atitude agora de se arrepender. E continua silenciando a voz do Espírito Santo. Eu pergunto, até quando? Até quando? E essa palavra não é para condenar. Ao contrário, é para te libertar, livrar você da condenação.
O que está silenciando a voz do Espírito Santo? Ouça o Senhor, irmãos. Essa palavra ofendeu aqui, atingiu a sua mente, a sua consciência. Permita que ela agora convença o coração e se derrame na presença do Senhor. Amém, irmãos meus? Vamos orar o Senhor neste momento. Se coloque de pé, queridos. Nossos irmãos do Ministério de Louvor estarão ministrando através dessa canção. Enquanto isso, clame ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos ter um momento aqui de intercessão pelos irmãos do jejum, que nós iremos entregar o jejum. Mas eu quero nessa hora chamar você para abrir seu coração. Eu não posso negar a minha consciência. Eu não posso negar a palavra do Senhor quando toca, quando fala no meu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, através do teu Santo Espírito, venha revelar nosso coração, ó Pai. Venha ministrar as nossas vidas, Senhor. Pai, nós não queremos ser negligentes, não queremos silenciar a voz do Espírito Santo, pois fazendo isso, como iremos viver para adorar o teu nome? Como iremos viver uma vida de adoração? Não queremos resistir à voz do Senhor, ainda que esteja nos confrontando. Nós te pedimos, doce Espírito Santo de Deus, revele em nosso coração, Pai. Revele coisas em nós, Pai, para que sejamos sensíveis à tua voz, de tal maneira que não venhamos negociar nenhum momento com a nossa consciência, a não ser somente dizer: Senhor, eu me rendo diante de ti, eu me rendo diante do Senhor. Eu ouvi a tua voz, ouço a tua voz. Fala, Senhor, teu servo ouve. Fala, Espírito Santo, fala, meu Senhor, eu te ouço, eu te ouço. Muitas vezes esperamos, irmãos, ouvir a voz do Senhor e queremos sentir audivelmente. Ele pode falar audivelmente, mas isso não é o único meio que Ele fala conosco. Queremos uma sensação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Isso também pode ser um toque do Senhor, mas Ele não é somente isso, que é uma ação da presença do Senhor falando conosco. Eu anseio de alguém vir liberar uma profecia sobre mim, uma palavra rema, uma palavra específica sobre a minha vida. Eu quero, eu preciso. Não dependa somente disso. Tem algo que o Senhor está falando com você todos os dias, e às vezes você não percebe que Deus está falando, através de uma voz no seu interior, que é o Espírito Santo que está ministrando a sua consciência, para que você seja sóbrio, para que você seja prudente, para que você seja sensível, para que você seja obediente, seja submisso, para que se alerta, para que se arrependa, para que vigie, para que ouça o Senhor. Oh, meu Deus. Ai, Deus não fala comigo. Como tem sido a sua consciência? O que você sente quando peca? Você percebe quando peca? Percebo. Isso é Deus falando. Você percebe quando faz algo que agrada o coração de Deus? Sim, percebo. Isso é Deus falando. É mais intenso do que você imagina andar com Deus, queridos. Enquanto louvarmos ao Senhor, continue adorando a Ele e derramando seu coração no nome de Jesus, queridos. Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas
descobrir teu rio e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, Aleluias.
Senhor. Quero beber da tua fonte. Desejamos, Senhor. Queridos, eu quero chamar você que respondeu este desafio de 21 dias de jejum e oração, para que saia do seu lugar, venha aqui à frente, por favor. Nós vamos orar juntos aqui, encerrando ou entregando este tempo de jejum. Creio que foi abençoador. Pela manhã nós oramos aqui com muitas pessoas que estiveram aqui, e glória a Deus pela igreja que responderam. Aqueles que começaram posteriormente, né? Continue firmes, vão na bênção. Ou talvez você, olha, eu quero começar agora, pastor. Pode? Claro que pode. Vai firme, vai na bênção. Tem mais aqui à frente, irmãos, por gentileza. Queridos, só uma orientação, tá? Orientação para vocês. Tome cuidado com a recompensação. Muitas vezes nós perdemos todo o propósito do jejum. O pós é mais importante do que o processo. Pós-jejum. Talvez alguns estão aí, né, com a geladeira cheia de doce. Agora melhor chegar em casa. Sei, né? Ou aquilo que você se absteve de algum alimento, assim, meu Deus, chegar em casa hoje, acaba esse culto logo, meu, misericórdia, querido. O propósito é para ter domínio próprio, para ter autocontrole, tá certo? Então cuidado com essa sensação de recompensação. Vou recompensar meus 21 dias agora. Aí faz aquele banquete, aí pega, aí acaba se tornando um glutão. Não é isso, gente. Então, meus preciosos, com muita tranquilidade, louve ao Senhor. Nós vamos entregar aqui, não uma consagração, mas o tempo de jejum, porque a nossa vida é consagrada ao Senhor. Amém, queridos? Encorajo os irmãos a continuarem praticando o jejum. Continue nessa prática, nessa cultura do jejum. Isso é maravilhoso para a nossa caminhada na fé. E quero certificar vocês de uma coisa: muito do que nós caminhamos nesses dias, talvez não sentimos nem efeito algum, mas virá depois. Por exemplo, Daniel, ele se consagrou, buscou ao Senhor, jejum e oração. A resposta veio 4 dias depois. O que ele buscou, o que ele debruçou o seu coração em buscar a Deus. Então, quero que você creia o seguinte: mas parece que não aconteceu nada, teve nenhum efeito. Não deixe que a incredulidade anule isso. Simplesmente creia que uma coisa mais importante que o jejum não nos torna melhor que ninguém, nos torna melhor. Jejum não muda Deus, muda, é nós que mudamos. Nos faz melhor do que ninguém o jejum, apenas nos melhora, nos traz mais sensibilidade, mais autocontrole, mais domínio próprio, tá certo? Então, nós vamos orar neste momento. E quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que caminharam juntos nesses dias. E continue orando, buscando o Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Pai, graças te damos por esses dias, nessa jornada de oração e jejum. Como o Senhor, Pai, visitou as nossas vidas e nossa casa, o Senhor nos visitou no lugar secreto. Obrigado, Deus, porque são incontáveis os testemunhos de vidas que foram ministradas, abençoadas, que foram despertadas, Senhor. Pai, eu te louvo porque o Senhor moveu contrição, o Senhor moveu arrependimento, o Senhor moveu, Pai, de uma forma tremenda. Nós te agradecemos por essa obra tremenda que o Senhor tem feito e continuar fazendo, Senhor. Pai, nós queremos entregar agora, Pai, este tempo de jejum nas tuas mãos. Entregamos tudo diante de ti, ó Pai. E nos ajude, Senhor, a continuarmos vivendo sob a liderança do teu Santo Espírito, a sermos guiados pela tua voz, Senhor. Que o nosso prazer não seja pela comida e bebida, acima do prazer de adorar o Senhor. Nós te pedimos isso, Pai, que todo o poder da carnalidade que foi rompido através do jejum, que floresceu mais a nossa espiritualidade, que ouvimos mais com mais clareza a tua voz nesses dias, Senhor, que isso seja constante. Nós te pedimos isso, Pai, que essa disposição continue cada vez mais dominando nossas vidas, Pai.
Nós te pedimos agora, Espírito Santo, continue ministrando as nossas vidas, Pai, nos separando, reservando mais tempo de jejuns em oração. Nós entregamos, ó Pai, este tempo de jejum, mas nossa consagração ao Senhor, Pai, nós iremos continuar vivendo intensamente para a glória do Senhor, todos os dias de nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Deus abençoe, irmãos meus. Vamos continuar firmes, buscando ao Senhor. Amém? Pode voltar para os seus lugares, irmãos meus. Nós já vamos estar encerrando. Obrigado pela exposição de vocês, queridos. Glória a Deus pela igreja. Irmãos, só uma coisa, antes de nós ministrarmos a bênção, peço para a igreja que mantenha em pé ainda, nós já vamos encerrar. Eu não combinei isso com eles, mas eu gostaria de chamá-los aqui, né? Vocês perceberam o moço, talvez alguns não conheciam ele antes, né? Quem é esse moço tocando, né? É o Vinícius, né? É um precioso, já é filho dessa igreja. Ele foi embora para questão de trabalho, um profissional, uma bênção, que é noivo e vai se casar com a Fabíola. E nós queremos orar com eles, né? Vinícius uma bênção, um irmão querido. Eu quero chamar também, né, os pais, venham aqui os familiares para estar junto com eles. Vinícius, vem aqui junto, precioso, pode deixar, por favor. Queremos orar com vocês aqui. Nosso querido irmãos, queridos, vem aqui, Edinho, pode vir, irmãos. Nós queremos orar com vocês, amados. A Fabíola, que muito tempo esteve servindo no Ministério de Coreografia de uma forma tão linda, né? Através da dança profética. E nós iremos liberar para que eles continuem no propósito do Senhor, mas eles são daqui, viu? A alegria é essa, irmãos, de filhos da igreja, né? Ainda que eles levantem voos maiores, vão para lugares onde Deus deseja usá-los e abençoá-los, mas quando eles voltam, eles têm quando eles vão assim pela porta da frente, sai pela porta da frente, eles voltam em paz, vêm para adorar o Senhor junto conosco, vêm para ministrar. E isso é uma alegria no nosso coração. Saibam que vocês sempre serão bem-vindos aqui, viu, queridos? Uma bênção. Nós alegramos muito pela vida de vocês e queremos orar abençoando a vida de vocês como igreja, em nome de Jesus. Amém? Aqui, queridos. Quero chamar aqui os nossos presbíteros também que estão aqui. Venham conosco aqui, meus irmãos. Nosso conselho. Venham aqui juntos, nós vamos orar, estar abençoando os nossos irmãos. Já estarão em viagem esses uns dias, mas sabem o endereço, né, preciosidades? Quer dizer que em Cristo Jesus amamos a vida de vocês, viu? São pessoas fáceis de amar, né, queridos? Isso é nas suas mãos, irmãos. Vamos abençoá-los, vamos orar. A vida do Vinícius, da Fabíola, como pais, estão aqui também abençoando, orando. Irmãos, coisa linda. Eles selaram essa aliança de noivado, de casamento. Eles estão encerrando o ciclo aqui hoje, mas no altar do Senhor, servindo o ministério. Que coisa linda. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e queremos, Deus, neste momento abençoar, declarar toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, sobre a vida do Vinícius, sobre a Fabíola, Senhor. Nós abençoamos o matrimônio, abençoamos o casamento deles, abençoamos a história, abençoamos, ó Deus, que onde Ele colocar a planta dos pés, eles sejam frutíferos, que eles, ó Pai, sejam enviados para cumprir propósitos eternos do Senhor nesses dias, aonde Ele estiver, Senhor, que os Teus anjos sejam acampados sobre a vida deles. Senhor, eis aqui os pais liberando a bênção sobre eles, o conselho da igreja, a igreja do Senhor, como pastor, nós o abençoamos, para que a vontade do Senhor prospere sobre a vida deles. Nós o abençoamos e declaramos a graça, Senhor, sobre a vida deles.
Que o Senhor seja guiando, conduzindo em todo lugar, em todo tempo, Senhor. Nós queremos ministrar sobre eles, também sobre a igreja, a bênção do Senhor, e estenda as suas mãos, e juntos recebamos a bênção do Senhor, igreja. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, e a consolação do amado Espírito Santo de Deus, seja sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas, igreja amada. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos meus. Semana de bênção, em nome de Jesus, queridos.